Então, que uma erosão silenciosa da infância, uma invasão da sexualidade precoce no universo digital das crianças, vem acontecendo há muito tempo diante de nós, isso nós já sabemos. Mas foi nesse ano de 2025 que o vídeo sobre a adultização do Felca viralizou ao expor aquilo que há muito tempo já está diante de nós. Ele trouxe, claro, ao debate público uma realidade que eu tenho denunciado isso há mais de 15 anos em minhas palestras, em meus livros, em meus escritos, DVDs e vídeos, que a infância ela está sendo atravessada por conteúdos para os quais a criança não tem maturidade alguma emocional, cognitiva ou até mesmo neurológica para compreender. Hoje, milhões acordaram para o problema. Mas nós que acompanhamos esse tema já há décadas, sabemos que a urgência não começou agora. Ela apenas se tornou visível. A proteção sexual das nossas crianças não é um exagero, não é conservadorismo, não é histeria. É um dever moral, humano e até mesmo arrisco dizer que é um dever civilizatório, porque é, é urgente, é uma necessidade que está aí diante de nós. Bom, meu nome é Heber, eu sou filósofo, sou pedagogo, sou historiador, sou teólogo, tenho mestrado em História, atualmente eu curso Psicologia, tenho várias pós na área de Educação Especial. Também sou professor universitário, sou diretor acadêmico da Faculdade FETES, que é a nota máxima no MEC. E eu trago agora esse tema para vocês, que já tem mais de 15 anos que eu falo e que eu escrevo. Proteção sexual das crianças. Desafios da era digital e hiperconectada. Imagine comigo a seguinte situação. Você se preocuparia se soubesse que todas as noites pessoas desconhecidas estão entrando na vida do seu filho, não pela porta da frente, mas pela tela do celular, pelo tablet ou pela televisão, transmitindo ideias, mensagens, imagens que podem influenciar diretamente a mente e as emoções dos seus filhos? Bom, hoje os nossos filhos estão expostos do mesmo jeito, como alguém que entra escondido pela nossa casa, dentro da nossa casa. E os nossos filhos estão sendo expostos a um fluxo constante de conteúdos de influenciadores, ideologias, imagens que moldam suas emoções, suas percepções a respeito do corpo, seu valor pessoal, sua sexualidade, sua identidade. E não é exagero, né, afirmar que nossas crianças estão, e adolescentes também, estão vulneráveis. Não é exagero dizer isso. A sexualidade precoce, ela se tornou praticamente, é, se infiltrou silenciosamente, né, no cotidiano, na vida dos nossos filhos e adolescentes. Seja nas músicas, nas séries, nas danças virais do TikTok, nos rituais sociais online, naquelas hashtags famosas, e nos algoritmos que vão recomendando e cada vez mais empurrando os nossos filhos, também nós, né, para esse tipo de conteúdo, naquela publicidade segmentada. É uma espécie de intrusão, é alguém que está entrando nas nossas vidas de uma forma inteligente, de uma forma atraente, tecnificado, pensando exatamente quais são as formas para capturar a atenção e moldar esses comportamentos. É esse intruso cultural, é essa pessoa que não está entrando pela porta, pela janela como um bandido, mas está entrando com permissão nossa e dos nossos filhos. E o problema é que, diferente de 15 anos atrás, a agora as crianças não apenas são espectadoras, elas agora são produtoras de conteúdo, postam vídeos, interagem, dançam, fazem performance para a câmera, estão correndo atrás de likes, e nessa busca pelo sucesso, pela imagem. E cada vez a nossa sociedade vai se erotizando. É uma sociedade erotizada, como nunca tem sido. Isso é fato. Jamais na história a sexualidade esteve
tão exposta, tão normalizada e tão banalizada, seja na vida pública, seja na vida privada. E nós temos alguns dados recentes, eu quero compartilhar esses dados com você, né? Alguns dados mostram que crianças de 8 a 12 anos passam, em média, 6 a 7 horas por dia em telas, sejam somando TV, celular, computador, e que a primeira exposição à pornografia, ela acontece, ela ocorre por volta de 10 e 11 anos, e muitas vezes de forma acidental. Perceba que em 2005, há 20 anos atrás, era por volta de 13 a 14 anos. Então, cada vez mais, a exposição vem descendo as camadas mais novas, né? Pesquisas nos últimos anos mostram, né, o quanto que as crianças estão expostas a esse tipo de erotização. 70% das crianças, por exemplo, já tiveram contato com conteúdos sexualizados, mesmo que de forma não planejada, não intencional. E que de 1 a cada 3 crianças sofreu algum tipo de assédio, alguma exposição sexual online. São dados alarmantes, sejam da Polícia Federal, do SaferNet, né, da Unicef, o próprio Datafolha, Instituto Alana, todos esses vêm trazendo esses números assustadores para nós. Hoje, o pedófilo, ele não precisa mais atrair a criança para fora de casa, ele entra pela porta virtual da tela, do dispositivo que há na sua casa. E esse é o grande perigo, que eu tenho alertado os pais há tantos anos. Na minha época eu falava de Orkut, de MSN, Messenger, e outros recursos que não são mais tão utilizados. Mas o fato é que jovens estão sendo incentivados a tratar o corpo como vitrine, a moeda de capital social. A sexualidade vem cada vez mais se tornando espetáculo, antes de se tornar uma experiência humana, consciente. Essa erosão emocional, ela não é apenas um problema moral, é um problema psicológico, é um problema social, eu até diria é um problema de saúde pública. E a realidade atual, ela revela esses riscos cada vez mais concretos. Há um aumento da sexualidade precoce, né, associado aí a níveis de depressão, ansiedade e baixa estima. A pressão estética, né, digital intensifica a insatisfação corporal. Cada vez mais as pesquisas apontam para isso, né, que o aumento da sexualidade precoce está diretamente ligado a índices de depressão, de ansiedade, de baixa autoestima, que essa pressão estética digital tão forte, tão intensificada, né, gera na criança ou no adolescente uma certa insatisfação corporal. Ela passa a não se olhar mais com autoestima, autoimagem maduras e suficientes para uma boa identidade, e se sentem mal com o seu próprio corpo. A objetificação do corpo, o corpo cada vez mais se torna um objeto, e o reduz essa percepção de dignidade, né, pessoal. Cada vez mais que o corpo é exposto, cada vez mais que o corpo é visto como um objeto, cada vez mais é uma geração que perde a percepção da sua própria dignidade pessoal, né? E a questão da compreensão da intimidade, porque o acesso irrestrito a conteúdo sexual distorce a compreensão da intimidade. Você vai encontrar isso em várias pesquisas, em vários estudos, que mostram como o comportamento humano vem sendo alterado, o comportamento das crianças e dos jovens vem sendo modificado por uma exposição, a hiperexposição sexual nas mídias. Então essa erotização precoce, ela já é conhecida aí pela psicologia também, pela neurociência, que apontam também como fator de risco, né? E essa criança ou adolescente passa cada vez mais a ter uma espécie de distorção
na percepção do próprio corpo, o aumento da sua ansiedade, a própria psicologia tem falado sobre isso, a maturação sexual e emocional antecipada, isso traz uma série de prejuízos psíquicos, uma dificuldade de estruturação da identidade efetiva e sexual, né, de forma que ela se sinta segura, e, consequente disso, uma vulnerabilidade à manipulação e a abusos. Então, a neurociência e a psicologia vêm mostrando por estudos, por vários estudos, a quantidade de prejuízo, de risco que essa geração vem tendo. E, além disso, né, cresce o número de adolescentes aí com compulsões relacionadas à pornografia, crianças são alvos de aliciamento e de manipulação emocional nas plataformas online, e também comportamentos sexualizados aparecem em idades cada vez menores. E o resultado disso é o colapso, né, da inocência infantil. A hiperexposição vem cada vez mais colapsando a inocência dessas crianças. Tudo isso cria um cenário que muitos sociólogos caracterizam como o colapso, a destruição, a falência da inocência, o fim da inocência infantil. Porque diferente, como eu falei, diferente de 15 anos atrás, agora a criança não é apenas espectadora, ela produz. Ela vai para o TikTok, ela vai para o Quai, ela vai para plataformas e expressar a sua erotização, e ali ela não apenas assiste, mas também começa a se expressar. Aquelas danças sensuais em vídeos, os modelos estéticos ali, idealizados, aquelas pressões do corpo perfeito, da linguagem, sexualidade precoce, e cada vez mais você vai percebendo, vai crescendo o número de narrativas de relacionamentos frágeis, relacionamentos descartáveis, e isso vai sendo reforçado também na mídia sexual, que cada vez mais o corpo é o objeto. Então a sexualidade infantil existe, mas ela é distinta da sexualidade adulta. A criança, ela não possui maturidade cognitiva, emocional, nem mesmo neurológica para decodificar o erotismo adulto. Seu sistema de compreensão simbólico, vamos dizer assim, está em formação, está em desenvolvimento, e por isso que essa exposição precoce a conteúdos sexualizados cada vez mais leva a interpretações distorcidas do corpo, internalizações inadequadas dos modelos que ela assiste, né? Desses modelos relacionais, e confusão sobre os seus limites, os limites corporais, os próprios limites do seu corpo. E nós temos muitos instrumentos que têm cooperado para isso, que têm ajudado nesse colapso da inocência infantil. E é isso que eu queria falar sobre os instrumentos de erotização nessa sociedade atual. O primeiro que eu quero destacar aqui, todos nós sabemos disso, não é novidade, a televisão e a cultura midiática, né? A televisão, historicamente, ela foi sempre um instrumento de educação, de entretenimento, de difusão cultural, e impactou profundamente aí a formação dos nossos valores enquanto sociedade. É claro, não podemos negar isso. A televisão brasileira, ela permanece como um dos mais tecnicamente competentes, digamos assim, do mundo, né? Mas o foco atual não está apenas no meio televisivo. A questão não está principalmente no meio tradicional. O ecossistema, vamos dizer, midiático, a multiforma midiática que existe hoje inclui plataformas de streaming, de YouTube, de TikTok, de Instagram e tantos outros canais de entretenimento. E o problema da erotização não está apenas restrito à TV aberta, se espalhou de forma pulverizada no universo multiplataforma. Hoje o acesso a conteúdo de apelo sexual acontece de muitas formas possíveis, tanto na TV aberta, na TV fechada e paga, em séries, em filmes de streaming, em coreografias, de trends, em challenges,
né? Em músicas, em videoclipes, nos influenciadores digitais, que são muitos, em jogos online, em publicidade, em campanhas de marketing, ou seja, por todo lado, essa geração está sendo bombardeada com um conteúdo que ela não está preparada para isso. E que esse exagero está cada vez mais roubando a inocência dos nossos filhos. Então, a televisão e todos esses estratos midiáticos têm sido um canal de erotização muito forte desta geração. O outro caminho, que também todos nós sabemos, que é o caminho da internet. Ou seja, o ambiente digital. Há 15 anos, a preocupação era com o Orkut, com o MSN, com fórum, salas de bate-papo. Hoje não, o cenário mudou drasticamente. As principais portas de exposição sexual infantil e adolescentes estão no TikTok, Instagram, WhatsApp, jogos online, que tem chats embutidos, Discord, Telegram. Telegram tem os grupos de pornografia, de prostituição, plataforma de streaming de vídeo, sites pornográficos que são facilmente acessados, seja pelo WhatsApp, pelo celular ou pelo computador. E a questão não tem sido nem tanto mais não é só a pornografia explícita, digamos assim, mas a exposição sexualizada hoje, também por meio de mensagens privadas, manda nudes, né? Manipulação psicológica de adultos, comentários sexualizados em posts de crianças, perfis falsos, onde aliciadores se aproximam gradualmente dos nossos filhos e adolescentes. E isso traz uma série de efeitos devastadores sobre as crianças. Eu quero falar sobre isso, os efeitos dessa erotização infantil nessa sociedade contemporânea, ou seja, a erotização precoce dessas crianças e adolescentes se tornou um fenômeno cultural, com efeitos psicológicos, emocionais, sociais de grande impacto. Esses efeitos não são apenas individuais, mas coletivos e atingem a formação de valores sociais de todo o corpo, de todo o relacionamento, de toda a identidade e a dignidade da pessoa humana. É uma verdadeira, um ataque, uma verdadeira enxurrada de informação que vem cada vez mais trazendo efeitos devastadores. E o primeiro que eu trago para vocês aqui é a banalização da sexualidade. É o primeiro efeito. Quando a criança ou adolescente é exposta de uma forma repetitiva, a conteúdos sexualizados, seja em videoclipes, séries, memes, trends, publicidade, seja o que for. A sexualidade, aos poucos, ela vai deixando de ser percebida como uma dimensão íntima da vida humana e passa a ser entendida como algo comum, impessoal, performático, desprovido de qualquer significado emocional. Isso que é a banalização da sexualidade humana. As pesquisas recentes mostram que adolescentes relatam prática sexual por pressão do grupo. Relações afetivas superficiais cada vez mais aumentando. Jovens se envolvendo em experiências sexuais como um comportamento social normal, não mais emocional, mas sim um comportamento social. Então a sexualidade, em vez de se associar ao afeto, que deveria ser, a construção de um vínculo, de um respeito, passa a ser tratada como entretenimento, como diversão, como passatempo, como moeda de interação social. Isso é o que eu chamo de banalização da sexualidade. Segundo efeito disso, eu chamo de identificação e os modelos de referência. O que é isso? O desenvolvimento da identidade inclui a busca de referências. Primeiro na família, é claro, depois no grupo social. E atualmente está mais e fortemente focado nas mídias digitais. A busca, a identificação desses modelos cada vez mais está saindo da mão dos pais, dos educadores, ou até mesmo do grupo social a que essa criança pertence, indo para influenciadores, para streamers, para atores do TikTok,
para personagens infantis sexualizados, celebridades se tornam modelos de identificação e muitas vezes idealizados e distantes de uma realidade saudável, de um desenvolvimento psicológico que essa criança precisa desenvolver. Então, quando a mídia vai cada vez mais associando sucesso à sensualidade, o sucesso à exibição do corpo, o sucesso a uma sexualidade precoce, o sucesso à objetificação do corpo, o sucesso ao uso do corpo como um capital social, a criança vai absorvendo esse modelo de identidade, essa imagem de querer ser desejada, é mais importante do que ser digna, do que ser apreciada, do que ser inteligente ou ser respeitada. Ela prefere ser desejada, cada vez mais. É uma pressão pelo desejo de preferir o desejo de ser desejada. Então essa troca, essa inversão de valores é devastadora para a construção interna da autoestima, do autoconhecimento e da saúde emocional dessa criança e da saúde sexual dela. A terceira consequência que eu trago aqui é a coisificação das pessoas. Um dos efeitos invisíveis, porém devastadores e profundos dessa hiperexposição é a transformação do outro em objeto. Nas últimas décadas, psicólogos, educadores, pedagogos, antropólogos alertam para o fenômeno da objetificação do corpo, especialmente da mulher, mas não apenas dela. No caso aqui, o corpo feminino, né, é frequentemente fragmentado, é uma ênfase em partes, né, do corpo, é sexualizado, é tratado como símbolo de valor, reduz a ferramenta da atração e desumaniza, né, a sua própria subjetividade, a própria pessoa. Né? E isso atinge muito a autoimagem, a autoestima, principalmente das meninas, porque elas acabam crescendo com dificuldade de aceitar o próprio corpo. Isso desenvolve uma ansiedade estética, uma obsessão pela aparência, uma paranoia pelo perfeito, pelo corpo perfeito, e ao mesmo tempo um sentimento de não serem ou não estarem inadequadas, não terem um corpo adequado, uma dependência também de aprovação, de likes, de curtidas, de visualizações, e cada vez mais uma associação entre valor pessoal e atratividade. Enquanto isso, nos meninos, reforçam os modelos masculinos de erotização predatória, superficial, instrumentalizada, ou seja, as meninas sofrem por se tornarem objeto e os meninos sofrem por serem ensinados a tratar o outro como objeto. Em vez de ensinar o outro que o outro é um ser humano com dignidade e precisa ser respeito, a cultura sexualidade ensina que o outro existe para a minha satisfação, para o meu propósito, para o meu prazer. E isso é sério demais. Essa coisificação, as pessoas cada vez mais se tornando coisas, objetos a serem comercializados. E a própria criança permite-se coisificar. A quarta consequência aqui dos efeitos dessa erotização, eu diria que é a busca descontrolada por estímulos cada vez mais intensos, a busca por dopaminas mais rápidas, mais superficiais, porque o conteúdo erótico ele produz muito prazer e dopamina, ele ativa circuitos de dopamina no cérebro. A exposição repetida a esses conteúdos. Com o tempo, esse cérebro infantil vai se dessensibilizar e vai perdendo a capacidade de estímulos anteriores. E ele começa a buscar estímulos maiores, estímulos mais intensos. E começa então a crescer uma demanda por sensações mais fortes. E isso vai diminuindo a sua tolerância ao tédio. E ela não consegue mais encontrar prazer em coisas mais simples. E isso se conecta a vários problemas, a compulsão sexual, isso se conecta à pornografia precoce, que já é um problema hoje,
a vício em redes sociais, se conecta a dificuldades de estabelecer vínculos afetivos, hiperfoco no prazer imediato, na busca por dopaminas baratas e a incapacidade de adiar a gratificação, de esperar. Então a sexualidade deixa de ser relacionamento e se torna consumo, se torna um bem a ser consumido. Isso é um grande efeito devastador na identidade das crianças. E é por isso que a gente precisa retomar e trazer a ideia da importância da supervisão parental. Lembra que o meu tema é sobre proteção sexual. O meu foco maior agora vai ser sobre isso, a proteção. Ela parte da supervisão parental, que é monitorar o comportamento digital. E isto já está sendo aceito até mesmo pela psicologia mais contemporânea, pela pedagogia mais contemporânea, de que isso não é invasão de privacidade, isso é proteção. Assim como os pais têm que supervisionar onde o filho está, com quem ele anda, com quem o acompanha na rua, também é necessário supervisionar com quem ele conversa online, que tipo de conversa, de conteúdo ele está consumindo, o que ele está postando. Muitos criando até mesmo perfis falsos, escondidos dos pais, eles têm um perfil oficial, bonitinho, um perfil escondido. Quem está interagindo com as fotos. Então não se trata de um controle autoritário, mas de um cuidado responsável. Nós vivemos hoje não apenas uma erotização mediática, mas também uma cultura de sexualização precoce que explora o corpo, explora o imaginário infantil como produto, como conteúdo, como moeda digital. Por isso que a exigência da proteção, a obrigação da proteção está nos cuidadores, né, nos pais, ou em quem está responsável por essa criança. Por isso que a proteção da infância ela vai exigir de nós, cuidadores, de nós, responsáveis por essa criança ou adolescente, a alfabetização digital, a educação afetiva, efetiva e emocional, afetiva, né, e emocional, o diálogo aberto com os filhos. Eu sempre digo, quem abre o diálogo da educação sexual com os filhos será os pais. Nunca serão os filhos. Pais que não conversam com os filhos sobre sexualidade desde criança, lá na adolescência, eles não vão conversar com você. Eles vão para o quarto, eles vão para o amigo, eles vão para o professor, eles vão para alguém. Quem tem que trazer essa conversa desde cedo são os pais. Lá em casa, tanto eu quanto a Denira sempre conversamos com os nossos filhos. Eu lembro quem conversou com a minha filha sobre menstruação, quando ela ainda não tinha menstruado, fui eu. Eu ainda dei um presente para ela e falei disso. Quem conversou com meu filho antes dele ter a poluição noturna, antes dele ter, né, produzir sêmen, ejaculação noturna, eu que conversei seriamente sobre isso, sobre a responsabilidade disso. Então a criança ela precisa aprender que sexualidade não é entretenimento, não é performance, não é moeda social, mas é uma expressão íntima de afeto, de dignidade, de reciprocidade, de propósito. E é por isso, então, estabelecer regras, limites como proteção. Há uma grande carência hoje, há uma grande necessidade de limites e regras como fator de proteção. Porque durante décadas, a interpretação equivocada de ideias psicológicas levou muitos a acreditar que impor limites seria algo repressivo, prejudicial. Aí vem toda aquela história de repressão sexual. E foi aí que nossas crianças começaram a perder a inocência. Hoje, a própria pedagogia contemporânea é clara: limites não reprimem, limites estruturam. A própria psicologia corrobora isso. Criança entregue a si mesmo, sem limites, ela vai ter sérios problemas psíquicos. Os limites protegem o corpo, protegem a psique, protegem a identidade, organizam as ideias. Quando nós colocamos limites, nós fortalecemos vínculos, nós damos segurança para os nossos filhos diante do que elas ainda não conhecem. E quando elas ouvirem de alguém, elas já terão essas informações, esses limites internalizados.
e elas ajudam o cérebro imaturo a regular impulsos. O grande problema dessa geração é que ela está perdendo a capacidade de regular seus impulsos, também na área sexual. Por isso que os limites, as regras, a educação sexual, eu ainda vou produzir um outro vídeo sobre a educação sexual, como fazer isso com os nossos filhos, mas essa ausência de limites, ela gera mentes ansiosas, mentes emocionalmente desorganizadas, e porque elas sentem falta de uma disciplina interna, elas não receberam isso, isso traz insegurança, isso traz dificuldades no autocontrole, e isso os torna cada vez mais vulneráveis a estímulos sociais. Então hoje nós estamos vendo aí uma quantidade de professores, eu posso dizer isso com muita propriedade, lido com professores, né, desgastados, tentando intervir na falta de limites. Escolas pressionadas por comportamentos impulsivos na área da sexualidade, também dentro das escolas. Pais confusos porque não sabem o que fazer, como dizer, o que falar. E crianças que nunca aprenderam a lidar com isso, com frustração. Então, regras e limites, né, não tem nada a ver com prisão, porque essa liberdade que nós demos alguns anos atrás não é liberdade, é um colapso emocional. Regras e sexualidade podem caminhar juntas. A sexualidade humana saudável, ela se estrutura gradualmente, primeiro no núcleo familiar, ali, né? Depois nas conversas, e a gente pode perceber que ela vai se estruturando gradualmente ali, né? Primeiro, né, como eu falei, no núcleo familiar, e depois nas conversas afetivas dentro de casa. Aí eu tive o privilégio de trabalhar isso dentro de casa com a Denira por muitos anos, desde pequeno com os nossos filhos, com uma orientação gradual, aos poucos, no seu tempo. Como eu disse, eu vou gravar uma aula ainda só sobre isso, com experiências apropriadas a cada idade, com materiais específicos para cada idade, existe material e muito material bom, mas ele precisa ser específico a cada idade, e com o amadurecimento emocional da criança. À medida que ela vai amadurecendo emocionalmente, ela vai sendo preparada, ela vai recebendo novas informações. Então, a sexualidade humana, ela se estrutura gradualmente nisso. Porque a criança, ela tem o direito de aprender, né? Vamos dizer assim, sobre a sexualidade, ela precisa aprender, né? Eu fui falando, esqueci de passar o slide, mas você vai acompanhando aí. Então a criança, ela tem direito de aprender sobre a sexualidade. Como é esse direito? Na velocidade certa, cada momento tem seu tempo, e isso começa quando? Vou dar um spoiler da minha aula sobre educação sexual. Ela começa desde o ventre, quando o pai e a mãe falam palavras de carinho para aquele bebê, aquele feto, quando essa criança nasce, na hora do banho, em todos os momentos naturais da vida. Então existem formas certas, onde você vai falando do corpo, né, da própria forma de tomar o banho no corpo, mas eu não vou dar o spoiler, não, é isso mesmo. Mas cada momento há uma informação a ser dada, né, com uma linguagem correta, com a linguagem certa, com um sentido emocional certo, sempre associando a sexualidade, a respeito, a dignidade, com a intimidade correta também. Então tudo vai ter no seu tempo ali. Então quando a mídia, né, ela invade esse processo, né, que deve ser construído gradualmente, né, desde o primeiro núcleo familiar, em etapas, no tempo certo, na velocidade certa, com a linguagem certa, com o sentido emocional certo, com a intimidade certa. Quando a mídia invade esse processo, com uma avalanche de conteúdo sexualizado, ela interfere na própria formação da estrutura psicoafetiva da criança. É como oferecer álcool a uma criança. Ah, porque um dia ela vai ser adulta, qual que é o problema? Um dia ela vai ter que lidar com isso mesmo, então não tem nada a ver eu oferecer álcool a essa criança. O corpo não está pronto para o álcool e não está pronto para
tanto conteúdo sexualizado. A mente dessa criança, o sistema psíquico dela não está pronto para tantas informações. É uma agressão. E isso acaba sendo, às vezes, um abuso. Então, nós temos a responsabilidade dessa proteção clara, aqui definida. Opa, meu PowerPoint saiu. Só um pouquinho. Nós temos a responsabilidade dela definida aqui. Eu fechei sem querer meu PowerPoint. Calma aí que já vai chegar. Pronto. Chegou. Tá aqui. Fechei o PowerPoint. Eita. Vamos lá. Vamos que faz uma revisão. Falamos das pesquisas, da neurociência, da psicologia, os efeitos, 4 efeitos aí da sexualização, da importância da supervisão parental, dos limites e regras como proteção. Bom, agora o que nós temos é a responsabilidade da proteção. Proteger a sexualidade dos nossos filhos não é puritanismo, não é censura, não é repressão, é cuidado. É zelo, é garantia do direito de amadurecer emocionalmente no tempo certo. A construção da maturidade sexual saudável, ela é um processo gradual. Ela é um processo que deve ser protegido e exige limites, exige diálogo, supervisão dos pais, segurança emocional, modelos saudáveis para que a criança perceba isso e uma consciência crítica diante do que ela vai ver. Inevitavelmente, ela vai ver na mídia. Ela vai ter acesso, planejado ou não, ela vai ter acesso. Mas nós precisamos construir nessa criança, e é responsabilidade nossa, proteger a sexualidade, seja dos nossos filhos ou de quem está sob a nossa responsabilidade. Com o seguinte propósito, levar os nossos filhos ao que podemos chamar de maturidade sexual, ao contrário do que podemos chamar de perversão sexual, e eu estou chamando aqui educação, maturidade sexual, não no sentido jurídico, sei lá, mas no sentido emocional. Né? Capacidade, a criança cresce compreendendo respeito, afeto, empatia, cuidado, consentimento, limites, dignidade do próprio corpo do outro, ligando tudo isso à questão da sexualidade. Já a perversão sexual, no sentido psíquico, né, não no sentido jurídico, talvez, é quando o outro deixa de ser percebido como sujeito. Eu desconstruo o outro enquanto sujeito. E ele passa a ser um objeto de satisfação momentânea, né, sem qualquer consideração humana, emocional. A educação sexual saudável, ela não ensina erotização, ela ensina respeito. A erotização precoce, ao contrário, sim, ensina a objetificação das crianças. Aquilo que o Felca chama de adultização, ou até mesmo mais do que isso, além disso. Então, proteger não significa cortar o acesso ao mundo, porque as crianças serão expostas. Quer você queira, quer não, quer você saiba disso ou não, quer seja planejado, quer seja por acidente, mas ela vai ser exposta. Algumas mais cedo, outras mais tarde. Mas a proteção está em prepará-las para que, quando forem expostas, elas saibam lidar com isso. Isso exige acompanhamento, orientação, educação, conversa. A criança vai aprendendo a lidar com isso, aprendendo a navegar nesse mundo com autonomia responsável. Porque vai chegar uma hora que você vai perder todo o controle. Os seus filhos estarão expostos em escolas, estarão expostos em grupos, em festas, em todos os lugares possíveis. Então, você não vai conseguir cortar o acesso, mas você pode prepará-los para isso. Então, proteger sexualmente não é proteger do acesso, é proteger no acesso. Porque quem ama educa, quem ama orienta, quem ama estabelece limites, quem ama ensina e salva a criança e a prepara para isso. Então, proteger nossos
filhos deixou de, sexualmente, na área sexual, deixou de ser, não só apenas sexual, mas emocional. Eu tenho um livro sobre isso, depois eu acho que tem um vídeo aqui no meu canal sobre isso, a proteção emocional. Mas a proteção sexual não deixou de ser uma opção, é um dever, é inexorável. Não se trata de impedir que a sexualidade desperte, isso vai acontecer, mas é de garantir que, ao ser despertada, essa sexualidade esteja ligada ao afeto, ao respeito, à dignidade, à integridade humana, à responsabilidade. E essa proteção é uma responsabilidade de quem? Da família, primeiramente, dos cuidadores, depois da escola, da sociedade, do Estado, da mídia e da cultura. Então, o papel do adulto não é censurar a sexualidade, mas guardar o tempo natural da sexualidade. Nós precisamos guardar esse tempo natural. A infância ela deve ser preservada para a brincadeira, para a imaginação, para a formação de laços, de conexões neurais, para a construção de identidade. A sexualidade ela deve vir depois, junto com a maturidade, junto com a empatia, junto com a segurança, junto com a consciência humana. Por isso que eu queria terminar essa minha fala trazendo uma figura aí do reino animal, que lá no Antigo Testamento, né, Jó faz menção. A águia não põe seu ninho perto dos predadores. A águia é um animal que ama a liberdade. Ela conhece as alturas, conhece o melhor desse mundo. Ela se recusa a viver em cativeiro, porque ela voa alto. Ela tem um privilégio de poucos do reino animal, o de comer o melhor dos altos. E nós podemos e precisamos aprender muitas coisas com a águia, e uma das coisas que podemos aprender é o princípio de proteção dos seus filhotes. Primeiro que ela não põe seus filhos, seus filhotes, perto dos predadores. Ela escolhe um lugar alto. E o texto de Jó faz menção disto. Ou é pelo teu mandado que se remonta a águia e faz alto o seu ninho. O seu ninho habita no penhasco, onde faz a sua morada, sobre o cume dos penhascos, em lugar seguro. Esse sábio animal não coloca o ninho em lugares vulneráveis à ação dos predadores. Seu ninho não é construído nos baixos, mas no cume dos penhascos, em total segurança. Não é qualquer predador que vai lá. Então a águia ela sabe que precisa ser assim. Ela não quer entregar seus filhotes às serpentes, às feras do campo. Isso é uma decisão que definirá o futuro da sua próxima geração. A questão é urgente ou não? E a pergunta que eu faço é: onde está o ninho dos seus filhos? Para onde eles andam? O que eles estão fazendo? Com quem eles andam? Quem são os seus conselheiros? O que eles estão se expondo? O que eles estão consumindo? O que eles estão vendo na internet? Quem está exercendo influência no caráter e na identidade sexual deles? Ah, lembrei daquela frase de caminhão, né? Adote seu filho antes que um traficante o faça. A frase antiga, né? Mas essa frase hoje está desatualizada, né? Podemos dizer, assuma a sua paternidade, a sua proteção do seu filho, a sua maternidade, o seu cuidado, antes que um traficante ou um pedófilo, ou cada vez mais o faça. Então, proteger os nossos filhos não é uma opção, é uma necessidade imperiosa, já que nós desejamos que eles experimentem a liberdade, a maturidade sexual que tanto queremos para eles. E a águia também ensina seus filhotes a voarem alto. Então a minha pergunta é onde está o ninho? Eu esqueci até de pôr a figura. Alguns pais estão abaixando cada vez mais o ninho, fazendo cessões, concedendo concessões, pressão, e alguns acabam deixando seus ninhos embaixo, bem expostos, no perigo. No perigo. A águia sabe que precisa ensinar seus filhotes a baterem as asas e voarem. E ela não poderá estar com eles a vida toda.
O livro de Deuteronômio fala que ela, ao empurrá-los do penhasco, Deuteronômio 32, versículo 11, ao empurrá-los do penhasco, ela voa e pega de novo e leva para o penhasco. Ou seja, ela começa um processo de ensinar a voar. Eles ficarão pesados lá no ninho, e esse ninho vai cair. Então a águia sabe que precisa ensinar seus filhotes a baterem asa e a voarem alto. Isso significa autonomia. Autonomia emocional, autonomia física, autonomia financeira, autonomia sexual. Não no sentido da libertinagem, mas no sentido da maturidade sexual. Ela sabe que ela não poderá ficar a vida toda com seus filhotes. Eles precisam ser fortalecidos para que eles sejam preparados para a liberdade. Por isso ela aceita o desafio de ensiná-los a voar. Seu método é doloroso, é repetitivo, que requer insistência, perseverança, porque na hora certa, depois que ela lança, ela voeja, empurra seus filhos penhasco abaixo, eles estão caindo como penhasco, a princípio eles não esboçam qualquer reação, e quando eles estão para se esborracharem ao chão, ela voa, dá um voo rasante, pega. E essa lição acontece muitas vezes. Sabe quantas vezes? Até que os seus filhotes reajam e comecem a movimentar as asas. Não. Até eles voarem com autonomia. Ela não para. Ela não para. Até que eles tenham autonomia para voar. Não apenas até que eles batam as asas. É um grande desafio, mas é necessário para a sobrevivência. Ela não desiste disso. Ela sabe que se não ensinar, eles não sobreviverão por muito tempo. Por isso ela não desiste dos seus filhotes. Essa é uma estratégia que o reino animal nos ensina, de proteger os nossos filhos. Então, eu quero só encerrar dizendo para você, pai, cuidador, não abra mão dos seus filhos, não abra mão do direito de vê-los como pessoas maduras, sexualmente maduras, com uma identidade madura diante de tantas exposições. Você não criou filhos para imoralidade, para perversão sexual, para o vício sexual, para desestruturação emocional, para algum cativeiro sexual. Isso vai demandar muita perseverança, muita paciência, e se preciso for, caminhe com eles quantas milhas forem necessárias e repita com eles quantas vezes forem as lições necessárias. Mas ensine-os a lidarem com toda essa invasão cultural na vida deles. Forte abraço, te encontro mais lá no meu canal.